Olá, meus irmãos. Estamos novamente, meus irmãos, em campo aberto para trazer mais a mensagem a todos os irmãos, a todas as irmãs que se encontram no meio do sistema religioso, sendo enganados, sendo manipulados pelos seus líderes religiosos, meus irmãos. Está na hora de vocês acordarem do vinho da Babilônia, meus irmãos. O mestre disse: fazei isto em memória de mim. Ide, levai os meus ensinamentos, o batismo, levai vós o pão, a água, a veste, o vinho, o azeite, as sandálias, o suprimento, meus irmãos, para que vocês possam entrar pela porta, pelas bodas do noivo, meus irmãos, ao casamento do Cordeiro. O mestre, meus irmãos, ele contou uma parábola. Os dois filhos. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ler toda a carta escrita. E dessa maneira, nós vamos extrair todo o suprimento, meus irmãos. Observem, analisem com atenção. Tendo o mestre chegado ao templo, estando ele ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, os mestres da lei, meus irmãos, padres, pastores, os mesmos nos dias atuais a qual nós vivemos, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas, estas maravilhas, esses sinais? Pois não olha a aparência do homem. E quem te deu essa autoridade? Eles fizeram uma pergunta para o nosso mestre, o nosso Messias. E o mestre respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam, debatiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? Não recebestes o batismo de João? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Observe, meus irmãos, que os líderes religiosos, eles rejeitaram o propósito do Pai vivo de não serem batizados, ensinados por João pelo caminho da justiça, pois eles eram avarentos, mesquinhos, meus irmãos. Da mesma maneira, hoje em dia, nos dias atuais, o batismo, meus irmãos, de João era do céu, era vindo do céu, pois João
foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. João ensinava a repartir. João ensinava, meus irmãos, a se arrepender das práticas religiosas, dos atos pecaminosos do velho homem, do velho ser. Este era o batismo de João, o amor para com o próximo. Lembra, meus irmãos, que João disse: aquele que tem 2 túnicas, reparta com seu irmão. Aquele que tem um pedaço de pão, reparta com seu irmão. Contentem com o salário que vocês têm. Esse era o batismo de João. Repartir. Era o amor para com o próximo, meus irmãos. Pois o batismo de João era do céu, meus irmãos. Como está escrito: houve um homem enviado do Pai, cujo nome era João Batista. Este veio para testificar da luz do justo, meus irmãos, para que todos crescem por intermédio dele, e não por intermédio do sistema religioso, dos líderes religiosos, dos fariseus, meus irmãos. Pois esse batismo dos homens é carnal, meus irmãos. Apenas lava o exterior, mas o interior continua sujo, continua imundo. Porque aonde a ganância, a divisão, toda obra é maligna e satânica, meus irmãos. Vocês estão sendo conduzidos, ensinados, apacentados por porcos, meus irmãos. Está na hora de vocês acordarem, meus irmãos. Todo o povo que ouviu, e até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça do Pai, tendo sido ensinados, batizados com o batismo de João, a fim de esperar o justo. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmo o propósito do Pai, não tendo sido batizados, ensinados por eles, meus irmãos. Então o mestre disse: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas, meus irmãos. Observe, meus irmãos, acordem do vinho da Babilônia, saiam do sistema religioso, meus irmãos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar a vinha. Ele respondeu: sim, pai, porém não foi. Observe, meus irmãos, a lei, as 10 palavras, os mandamentos foram entregues a eles, meus irmãos, a fim de que eles repartissem, ensinassem os órfãos, as viúvas e os necessitados. Mas eles ocultaram, meus irmãos, a fim de explorar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Da mesma maneira, da mesma forma, é nos dias atuais, meus irmãos. Conduzindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhe o mestre: em verdade vos digo
que publicanos e meretrizes entrarão pela porta do reino. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. O sistema, os fariseus, os líderes religiosos, meus irmãos, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Observe, meus irmãos, que as meretrizes, os publicanos, cobradores de impostos, os pecadores, creram no ensino, no batismo de João, e esperaram a vinda do justo. Por isso o mestre disse, em outro lugar: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. Eles choram em cima dos altares, meus irmãos, mas são fingidos, descarados, meus irmãos. São cúmplices do sangue dos verdadeiros profetas, do mestre e dos apóstolos. E disseis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca se associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Me mate, pois. Acabe, pois. Então, meus irmãos, vocês que estão seguindo Abraão, Isaque, Jacó, Salomão, Moisés, todos esses falsos profetas são cúmplices do sangue do justo, do sangue do inocente, do nosso mestre, dos profetas verdadeiros e dos apóstolos, meus irmãos. Saia do sistema para não ser cúmplice do sangue do justo, meus irmãos. Por isso o mestre disse: serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação ao lago ardente, meus irmãos? Está na hora de vocês acordarem, meus irmãos, e não ser cúmplice desse sistema. Lembra, meus irmãos, Moisés deu a lei para matar o nosso mestre, e vocês estão seguindo esses homens, os falsos profetas, sacerdotes. Está na hora de vocês acordarem e receberem de graça, meus irmãos, de graça, o selo do Espírito, a qual é o penhor, a garantia para o resgate. Está na hora de vocês se arrependerem dos seus atos, das práticas religiosas, da vil concupiscência, meus irmãos, e compreenderem o que é o reino, o que são boas novas, meus irmãos. Por isso o mestre disse, naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam ao mestre a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com sacrifícios que os mesmos realizavam. Aquela raposa, meus irmãos. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não era. Eu vos afirmo, disse o mestre, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, e eu vos afirmo. Mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Observe que o mestre relata. O mestre faz uma comparação, meus irmãos, que o sistema religioso, os sacerdotes, os seus membros, os discípulos, eles se achavam mais justos, limpos,
do que os galileus. Eles achavam, meus irmãos, que aqueles galileus mereciam, pois eram pecadores. Hoje, meus irmãos, os galileus representam os ímpios, meus irmãos, a qual o sistema religioso, os mestres da lei, os fariseus, eles dizem a seus membros, a seus discípulos, a seus seguidores, para não misturarem com os ímpios, pois se acham limpos, puros, menos pecadores, meus irmãos. Mas em verdade vos digo, meus irmãos, se vós não se arrepender de todo o vosso coração, de toda a vossa força, meus irmãos, de maneira alguma vocês entrarão no reino. É necessário vocês abandonarem o sistema religioso, essas práticas religiosas, e se converter e receber o Espírito, o penhor, a garantia, o selo para o resgate, meus irmãos. Bom, meus irmãos, que vocês possam meditar nessa mensagem, meus irmãos, que vocês possam acordar, que está na hora, meus irmãos, de vocês acordarem, meus irmãos. Acordas, tu que dormes, porque a porta, meus irmãos, é estreita, meus irmãos, e a porta larga é o sistema a qual está levando a muitos para a perdição. De graça receberam, de graça deve compartilhar. Porém, meus irmãos, se alguém cobrar de vocês um centavo, meus irmãos, seja ele quem for, é falso mensageiro. Bom, meus irmãos, que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre esteja conosco nessa tarde.